Mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. E aqui está o teu filho, Pai, que vai trazer a mensagem do Senhor essa noite para nós. Que o Senhor possa, Deus, guardá-lo, protegê-lo e seja repreendido toda ação contrária, Pai, à tua vontade. Guarde ele, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abrir nosso coração. O Senhor nos ajudar, Pai, aonde nós não conseguimos. E que nós venhamos, ó Deus, a ouvir aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, para que o teu nome seja glorificado e exaltado mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmão. Amém. Vamos sentar. Hoje, um dia meio atípico. Eu saindo aqui da igreja, olhei o carro da minha esposa, estava com o pneu furado. E aí eu peguei o carro, fui ali perto do posto aqui, do lado da funerária, arrumar o pneu do carro. E aí saímos daqui daquela lição abençoada, né? Ministrada pela irmã Elaine, top de linha. E nós saímos aqui na graça de Deus. E aí, chegando lá, eu vi uma mensagem no quadro dele, né? Ofendendo os bolsonaristas. Aí eu olhei aqui e falei, moço, o que significa isso aí? Aí ele falou assim, bolsonarista aqui eu não atendo nenhum. E falou um palavrão. Eu falei, pois eu sou um. Pois o senhor pode ir embora, que eu não vou lhe atender não. Eu falei, então tudo bem, fica na paz. Peguei e fui embora. Aí eu falei, mas rapaz, mas o inimigo é sujo, né? E eu doido para o pneu furado. Aí eu vim na outra borracharia aqui, do lado da igreja, não tinha visto ela. Aí eu falei, rapaz, tu é petista ou tu é bolsonarista? Porque um ali já me expulsou. Não, eu sou petista, mas gosto do dinheiro bolsonarista. Eu falei, então tu é dos meus. Aí ele olhou para mim e falou assim, ei, rapaz, o seu pneu não tem jeito não. Eu falei, tem, moço. Tem que ser outro pneu. Eu falei, moço, aguenta ele, dá um jeito nele aí, aguentar mais uma semana, porque o negócio está feio. Não, vamos trocar por um meia-vida aqui. Aí eu falei, rapaz, tu já está dando uma de petista, né? Querendo fazer meia boca. Aí, já que tu é petista também, gosta de fazer as gambiarras meia boca, então você dá um jeitinho nele mais uma semana para mim. Então, vou fazer uma gambiarra aqui para você. Eu falei, sei que tu é petista, tu é top. E ele arrumou o pneu lá e está lá, está segurando. Mais uma semana aí, para até nós virar um mês e comprar uns pneus novos para a mulher, que está difícil. Eita, Jesus bom. Irmão, eu quero falar sobre templo. E quando nós deparamos na Bíblia sobre templo, toda vez Deus chama Israel para a purificação do templo. E o templo só se purifica de uma forma, com sangue. Quando nós lemos os patriarcas na fé, principalmente no livro de Hebreus, nós notamos que eles desejavam estar no templo da graça. Essa semana, para cá, eu venho escrevendo sobre graça, porque eu tinha um entendimento da graça de uma outra visão. Mas nesse mês, nessa semana, Deus abriu a minha mente para entender o que é a graça. A graça é muito mais um ato de Jesus morrer na cruz e nos salvar. A graça é muito mais além disso. O feito de Jesus foi um feito muito maior do que nós possamos imaginar. Uma certa vez, uma mulher me questionou, ela muito católica, ela disse para mim, Cláudio, e eu, pois não, você já viu o feito de Maria? E eu falei, top. Maria foi uma mulher tremenda. E eu falei, verdade. Pois é, olha o que ela fez. E eu falei, fez coisa demais. Para o tempo que ela vivia, ela foi top de linha. E ela falou. Eu falei, maravilha. Terminei. Falei assim, a senhora já viu falar do meu Jesus? Do meu Senhor? Quem pode dizer nessa noite, meu Jesus, meu Senhor? E ela falou, o que tem?
ele negou o seu trono de glória para morrer na cruz por mim, entrou dentro do útero da Maria, ficou preso 9 meses, depois ficou preso no corpo de uma criança, depois ficou preso no corpo de um jovem, depois teve que decorar toda a Torá, toda a lei, estudar, decorar como um corpo humano. Depois disso, ele tinha que aprender como ser um sacerdote, como ser aleluia, um homem de Deus, sendo ele o escritor de tudo. E desafiou a cruz por mim e por você. Você já ouviu falar esse feito? Aí ela olhou, parou e falou: não, isso não se compara. Estou lendo um livro de A História dos Hebreus com Joseph. O cara é um hebreu muito top, mas ele escreveu no livro dele, de quase 4.000 páginas, 4 linhas de Jesus. Mas ele conta detalhadamente a história dos hebreus. E na história dos hebreus, quando Jesus nasceu, ele nasceu no meio do caos, das caristias, da guerra, porque rei Herodes não brincou de ser mau. Mas Deus guardou o seu filho, tirou ele daquele tempo e levou para o Egito. Não quero entrar nesse mérito, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 53, amém? Põe aí para nós Isaías 53, amém? Diz bem assim: o povo diz, quem poderia crer naquele que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Versículo 2: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Jesus não tinha beleza, porque onde um homem que não tem onde morar, que não tem onde tomar banho, que jejuava e que passava noites e noites orando, ele não é um homem belo de se ver. Versículo 4: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, e que Deus o estava maltratando e ferindo. Versículo 5, que é o nosso versículo-chave hoje, que diz assim: porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui nessa noite. Pai querido, que eles possam abrir os seus olhos espirituais, que eles possam abrir os seus ouvidos espirituais, que a sua mente nessa noite, ó Pai, possa entender a sua palavra, entender o seu feito, que eles nessa noite possam entender que o Senhor reina, e que o Senhor é o Senhor da vida deles, que o Senhor nessa noite possa transformá-los, que eles possam sair daqui na certeza que o Senhor já pagou o preço e eles precisam somente crer em Ti. Pai querido, venha nos contemplar nessa noite com a sua presença, venha encher esse lugar, ó Pai, com a sua Shekinah, venha fazer, ó Pai, mover com seu Espírito Santo sobre cada vida, curando as almas, Senhor, tratando, ó Pai, o mais profundo de cada um. Eu te peço nessa noite,
em nome de Jesus. Meu Senhor, permita-nos. Amém? Quando Jesus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele, no sexto dia, ele disse: façamos o homem. O versículo 27. 27. Oh, glória. Assim Deus criou os seres humanos. Vamos colocar na arque, por favor. Almeida revisada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Imagem de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho, fêmea, o criou. Quando eu olho esse texto, eu imagino um Jesus que desceu do seu trono no sexto dia, na criação, tudo foi verbalizado. Ele diz: haja, e as coisas se concretizaram. Mas o homem, você, ele desceu, pegou o barro e fez pedaço por pedaço, tendões por tendões, veia por veia, olho por olho, dente por dente. Ele fez você parte por parte. E bem feito. Porque ele terminou e disse: é a nossa imagem, é a nossa semelhança. O homem resplandecia a glória de Deus. E ele se pôs um homem chamado Adão. Significa ruivo. Ruivo por quê? Porque tinha a cor da terra. Mas o homem por si pecou. Desviou desse Deus. A sua obra-prima saiu da sua presença. Aquilo que era para ser eterno se torna mortal. Mas o mesmo Criador disse ao Pai: a quem enviarei? A quem ir por mim? E Jesus se apresenta e diz: eu vou morrer por eles, eu vou salvá-los, porque eu os criei. E o mesmo Criador resolveu lhes resgatar. Mas quando eu leio Isaías 53, versículo 5, eu vejo um Deus que fez muito mais do que isso, porque o templo estava sujo, e o templo de Deus só se limpa e se purifica com sangue. Precisava de algo maior para se purificar, para se nascer um novo tempo, um tempo chamado graça. Não vou entrar no mérito da linha de graça, mas eu quero parar hoje no feito do meu Jesus sobre a sua vida. Coloca para nós o Isaías 56, versículo 5, e deixa aqui para nós, por favor, né? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 3,16, diz assim: certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Certamente nós sabemos. Certamente nós preparamos para vir na casa do Senhor, entregarmos a nossa adoração, entregarmos aquilo que Ele nos deu de melhor durante a semana, uma adoração sincera, um coração translaçado, um coração transbordado. Ei, tome cuidado, Deus não é açougueiro, Ele não quer seu coração, Ele quer você por inteiro.
Esse negócio que Deus só quer o coração, sai fora disso. É laço do inferno. Deus quer você por inteiro. É tanto que a palavra diz que nos últimos dias você vai ser arrebatado inteiro e um corpo transformado, não vai ser só seu coração. O templo estava manchado. Um homem estava podre. Eu imagino eu em cima de uma cama, cheio de chagas, de doenças, de lepras, de maldições, conforme o Deuteronômio, versículo 28, que nós lemos por essa semana. Apodrecido, fedia nas narinas de Deus. Precisava de um resgate. Precisava de algo para ser renovado, transformado. Mas o que fazer? O que fazer com a minha obra-prima que se perdeu? O próprio Criador diz: estou aqui, Pai, para ir lá e resgatá-lo. O que fazer com as suas iniquidades? O que fazer com aquilo que não obedece mais? O que fazer com aquilo que cheira mal em minhas narinas? Aí nós deparamos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus não desejou o trono e o céu só para ele. É tanto que nós somos co-herdeiros da salvação, co-herdeiro do trono junto com Cristo. Jesus fez muito mais além de somente nos salvar como servo, mas nos transformar como herdeiro e filho de Deus. Mas aí precisava de purificar o templo. E o templo só se purifica com sangue. E para um homem entrar no lugar do Santo dos Santos, era 30 anos de estudo, de idas e vindas ao templo, recitando a lei, decorando a Torá, decorando os livros proféticos. E depois disso ele tinha que passar para mais algum tempo para experimentar e ser aprovado por Deus, para poder um homem a cada ano entrar no lugar santo dos santos. E agora o que fazer? O que me resgatar? Cláudio podre em cima de uma mesa, condenado à morte. Mas a palavra diz, lá em João, versículo 1, coloque para nós, Ana, por favor. Pilato, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Jesus é levado diante de Pilatos. E diz a sua palavra, diz a minha Bíblia e a sua Bíblia, que ele não abriu a sua boca e nem se questionou a nada diante de Pilatos. E levaram ele para o pátio, onde tem uma pedra, tiraram a sua camisa, que naquele tempo não era uma camisa, era quase uma saia comprida, tiraram ela e deram a primeira chibatada. A primeira chibatada em Jesus, eu comparo como se fosse o meu orgulho ser arrancado. Porque o dono de tudo, o Criador, humilhado, lançado sobre uma pedra e ser chicoteado, é muito humilhante para o nosso orgulho. Porque o nosso orgulho nos permite muitas vezes nem mesmo de nos render diante de Jesus. O nosso orgulho não permite nem mesmo nós levarmos uma bofetada na cara.
O nosso orgulho não nos permite nem mesmo levar uma buzinada no trânsito. O nosso orgulho não nos permite nós entrarmos sequer em uma fechada de carro, em um trânsito. Somos muito orgulhosos. Eu considero a primeira chibatada no meu Jesus como fosse provar. E aquele sangue arrancado daquela chibatada. Eu acho que meu Jesus disse: isso eu vou curar o orgulho deles. Eu vou lavar o orgulho deles. Eu vou retirar o orgulho deles. A segunda chibatada de Jesus, porque aquelas chibatadas não eram umas chibatadas naturais. Porque se aquele chicote pudesse gritar, ele diria: não faça isso, porque esse é santo, ele é dono de tudo, e eu não posso feri-lo. Mas o chicote não podia dizer nada. Se aquela pedra pudesse gritar, ela diria: não faça isso, porque esse é santo dos santos, o Senhor dos senhores. Mas a pedra não poderia gritar. E deram a segunda chibatada. Eu comparo essa segunda chibatada como arrancar a nossa avareza. Não tem nada, algo maior que mata o homem do que o orgulho e a sua avareza. Mata, destrói cidades, países. Mas as chibatadas continuaram. E eu comparo as chibatadas, as 10 chibatadas, conforme Gálatas capítulo 19, 21. Põe para nós, Ana, por favor, Gálatas 19, 21. Gálatas capítulo 5, 19 a 21, por favor. E cada chibatada, Deus estava limpando o seu templo. Cada sangue, cada gota derramada estava purificando algo em nós. O Cláudio, que estava morto, que estava com lepra, que estava orgulhoso, que estava rancoroso, que estava cheio de si, cada gota ia tratando, ia sarando, e o Cláudio ia começando a ter um renovo de vida. Porque as obras da carne manifestas, as quais são, e uma chibatada, Jesus tirava a prostituição de nós. E uma chibatada, Jesus tirava a impureza de nós. E outra chibatada, Jesus tirava a lascívia de nós. Versículo 21. E outra chibatada, pode voltar ao 20, por favor, tirava a idolatria dos nossos corações. E o sangue jorrava, e o sangue nos purificava, o sangue nos lavava. E aquilo que estava podre já começava a ter forma de vida. O templo voltando a ser restaurado. Mas faltava ainda chibatadas. E a feitiçaria, mais outra chibatada. A inimizade, mais outra chibatada. A porfia, mais outra chibatada no meu Jesus. A emulação, a ira, mais outra chibatada em Jesus. As pelejas, as dissensões, as heresias. O 21, a inveja, o homicídio, a bebedice. Jesus tirou ela da sua vida. Quando levava a chibatada, você já foi sarado. Falta uma decisão na sua vida. A glutonaria, Jesus levou chibatada por você. Isso foi curado lá. E nós chegamos a 20 chibatadas. Mas faltava ainda mais 20 chibatadas. Porque era 40. Porque a lei mandava 40. E aí, as 20 que faltavam, nós vamos lá nas maldições de Deuteronômio. Deuteronômio 28,
versículo 20. Quando eu vejo uma igreja pregando que Jesus vai quebrar as maldições, que vai fazer campanha de quebra de maldições, e isso eu fico triste. Sabe por quê? Porque a quebra de maldição é uma decisão entre você e Jesus. Se você aceitou, Ele já pagou o preço com a chibatada e já tirou isso, já derramou o sangue para que você ficasse purificado. Como nós lemos essa semana, se você está lendo a Bíblia, porque Jesus leu a Bíblia, Ele só não leu, mas decorou, sendo conhecedor dela, porque Ele mesmo recitou para nós, para os homens, nossos patriarcas, a escrever. Mas como assim, irmão Cláudio? Vamos lá em João, capítulo 1. Hoje você trabalha, Ana. João, capítulo 1. No princípio era o verbo. Põe para mim na NTHL, por favor. No começo daquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Versículo 3. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada que existia foi feito sem ela, ou seja, foi feito sem Ele. Versículo 4. A palavra era a fonte da vida. Aleluia! E a vida trouxe a luz para todas as pessoas. A chibatada lhe curaram, a chibatada lhe trataram. O sangue derramado de Jesus, cada gota, foi para curar algo na sua vida, para que você voltasse a ser o Adão da criação. Mas faltavam ainda 20 chibatadas. Deuteronômio, Ana, hoje você trabalha. Capítulo 28, versículo 20. Eu estava estudando sobre algo, 2 palavras, sobre o mundo dos espíritos, porque o mundo dos espíritos existe, é muito profundo isso, baseado lá em Coríntios, quando uma mulher ou um homem se deita com uma prostituta, se torna um só corpo. Irmão, isso é uma profundeza muito grande. Vocês não têm ideia. Muitos homens agarram prostitutas, saem, largam sua esposa cheirosa, linda, e vão para caçar prostituta na rua. Meu irmão, você está pegando uma legião de demônio e colocando dentro da sua casa. Vocês não têm ideia do que é isso. Jovem que fica tocando bicoquinha para cá, bitoquinha para lá. Meu irmão, você está trocando demônio na sua vida. Vocês não têm ideia do que é isso. E se nós falarmos no termo da ciência, você tem pegando um monte de bactéria, mas no mundo espiritual você está trocando legalidade de demônios. E é demônio para cá e demônio para lá. Legiões que têm legalidade na sua vida. E minha filha me perguntou, pai, se você vai pregar essa semana? Eu falei, não. E por que você está estudando? Eu falei, porque é necessário. Porque Deus deu a palavra e eu estou anotando, gravando, estudando. E ele e ela falou, uai pai, mas para quê? Porque vai chegar um tempo que ele vai precisar que nós pregamos. E assim é a vida. Quando o pastor falou, eu falei, eu vou pregar uma daquelas palavras, Espírito Santo. E ele falou, não, você vai falar sobre o meu feito. Há muito tempo eu tinha essa palavra guardada no meu coração. E aí, faltava 20 chibatadas. Jesus já estava ficando sem o couro das costas, sangue jorrando. O chão tremia, porque se o chão falasse, ele falava, não, sangue inocente não, sangue do meu Criador não, mas o chão não podia falar. Todos tinham que ficar em silêncio. Até meu Cristo, meu Senhor, Ele não podia abrir a sua boca. E aí faltava 20 chibatadas.
E aí o Senhor, lá em Deuteronômio, diz assim: se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldade, Ele fará cair sobre vocês maldições, confusões e castigo. E Ele os amaldiçoará em tudo o que fizeres, e acabará logo com vocês. Versículo 21. E o Senhor os castigará com doença e mais doença, até que todos morram na terra que vão invadir, e que vai ser de vocês. 22. E Ele os castigará com doença contagiosa, infecciosa, inflamações e febre, mandará secar, e ventos muito quentes, e fará com que a praga ataque as plantações. Ei, a chibatada foram para curar as maldições na sua vida, a chibatada foram para curar as legalidades que você criou no mundo dos espíritos sobre a sua vida, e o corpo agora começa a ter forma, o corpo agora começa a ser sarado, porque o sangue jorrado começou a sarar o novo Adão. Mas faltava ainda 20 chibatadas. Eu olho as 30 chibatadas, o número 30, como a chibatada da legalidade, onde Jesus leva ela, jorra o seu sangue para fora. E aí a chibatada de Jesus ali, onde não já havia mais costas, já não já havia mais nádegas, já não já havia mais perna, já não havia mais panturrilha, já não havia mais braço, tudo destroçado, porque Jesus não estava lutando com o natural, Jesus estava lutando com o sobrenatural. E por causa do seu pecado, tudo era pior. A dor era pior. As batidas eram pior. E a legalidade da 30ª chibatada, eu garanto que o meu Jesus falava: essa mundo dos espíritos é para provar que eu estou aqui por eles, porque eu amo eles, eu vou resgatar eles, eu criei eles, e eles vão morar na eternidade comigo. Legalidade no mundo dos espíritos. Mas faltavam algumas chibatadas, as piores, que são as últimas. A dor já deveria tomar. Jesus tremia de dor, eu posso imaginar. Porque eu fui pescar em um mandim lá no Rio, lá em Paris, né, pastor? E o mandim furou meu dedo assim, que atravessou o ferrão. Moço, só não foi que eu não estava pronto. Mas misericórdia, irmão, pensa num negócio que dói. E aí eu ranquei o canivete. Falei para o meu colega: corta o dedo. Cortar o dedo na onde um pouco, né? Para poder arrancar, para não quebrar dentro. Se quebrar dentro, meu amigo, aqui é hospital. Então vamos, corta aí. Ele: não vou cortar não. E eu falei: moço, corta, não vou cortar não. Corta, não corta, corta, não corta. Foi o parceiro ruim, né? Porque se ele mandasse, se fosse eu, se ele mandasse arrancar o dedo, eu arrancava. Aí eu falei: mas moço, corta aqui. Ele não cortou. Aí eu peguei e falei assim: segura aqui, segura. O canivete aí, segurou. Aí eu peguei, passei o dedo, cortei. Aí com o alicate eu fui e arranquei. Moço, mas pensando num negócio que aliviou, irmão. Pensa num negócio bom. E aí eu pensei na hora, falei: rapaz, se o mandim me fez esse estrago todo, chega a tremer, imagina o meu Jesus. E o corpo de Jesus tremia. A dor era insuportável. O teu corpo estava todo ensanguentado. Mas ele disse no mundo dos espíritos: eles são meus. Eles são meus. Eu os criei e estou resgatando. Mas Jesus ainda faltava uma parte para ser concluída. Eles arrancam Jesus dali, põem uma capa, faz uma coroa de espinho, cravam na cabeça de Jesus, e o sangue desce
com os espinhos. Sabe por quê? Cravaram uma coroa na cabeça de Jesus para descer o sangue. Era para que os seus pensamentos, a sua mente, fosse lavada e redimida com o sangue de Jesus. Para que sua mente não fosse escravizada por Satanás. Porque em 2 Coríntios 4:4 diz lá que o príncipe desse mundo escraviza nossas mentes. Aqueles espinhos foi libertação de mente. Jesus sarando uma mente sadia. Agora, o segundo Adão está pronto, está sarado, está transformado. O primeiro Adão agora, o segundo Adão está cheiroso. Todas as lepras, todas as doenças, todas as maldições foram saradas. Sua mente está purificada. Mas faltava uma coisa. Porque o primeiro Adão, o segundo Adão estava como o primeiro Adão. O segundo homem, na presença de Deus, estava como o segundo homem, com fôlego de vida, com um espírito de vida, cheiroso, bonito, formoso. Mas precisava de mais algo ainda. E quando eles enfincaram a coroa, pegaram Jesus, deram um bastão para ele. Você não é o rei? Se salve agora. Espancavam Jesus e diziam: quem foi que te bateu? Revele agora. Se eu perguntasse aquele bastão, se eu perguntasse aquilo, se era um pau, se era um bastão, ei, e agora? Aquele bastão diria: não me bata, não me faça bater nesse homem, não se faça me bater nesse justo, porque se vocês soubessem que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que vai ser eterno e aquele que vai governar eternamente para todos e sempre, vocês não o batariam. Mas lhe faltava mais uma coisa para o segundo Adão se tornar perfeito. Precisava de um elo do segundo Adão com Deus, algo que não deixasse que o segundo Adão voltasse a ser o primeiro Adão novamente, algo que impactasse o segundo Adão e que ele olhasse para a dificuldade e falasse: vai ser rompida em nome de Jesus. Algo que passasse, que fazesse que o céu descesse para a terra e implantasse o reino dos céus. Algo que ligasse o homem a Deus diretamente. Algo que pudesse fazer você levar a Shekinah, a presença de Deus, legalizada para a sua casa. E ter a presença de Deus no meio da sua casa. Isso é graça. Eu falava ontem, sexta-feira, no grupo dos homens, a graça é o prazer, é o direito que nós temos de pegar Deus e levar Deus para a nossa casa e ter a presença dEle no nosso lar. Porque não era assim. Mas o segundo Adão precisava desse elemento. O segundo Adão precisava de um elo que ligasse ele a Deus para sempre. Um elo que fizesse ele entender o que Deus quer e se mover como Deus quer. Vamos lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, Ana, por favor. O Senhor disse ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os vossos filhos sonharão, e os moços terão visão. Coloca na arte para mim.
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E quando o Espírito Santo de Deus veio, encheu o homem que foi feito para ser um vaso, para ser cheio, um homem que foi feito para ser templo de Deus, um homem que foi feito para ser adorador, um homem que foi feito para ser somente dele e para ele, um homem que é feito à imagem e glória de Deus. Agora está cheio com aquele que nos capacita, com aquele que nos direciona, com aquele que faz descer poder do céu, com aquele que vai nos levar para a morada celestial, com aquele que vai nos levar ao encontro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Espírito Santo. É um elemento que falta para o segundo Adão. O segundo Adão desse século, ele não quer entender a importância, a necessidade do Espírito Santo na sua vida. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está derramado, cheio, porque a palavra diz que eu derramarei. O derramar aqui não é somente encher, não, é transbordar, é jogar para fora. E quando ele diz, se você encher do seu espírito, não há nada que vai fazer você parar, porque Luzimangues, você cheio do Espírito Santo, se curva na presença do nosso Senhor Jesus. Mas é o único elemento que nós não queremos ter na nossa vida. É o único elemento que nós não temos tempo para buscar Ele. É o elemento que nós não temos dedicação em provocar, em chamá-lo. E é o único elemento que vai fazer você parar de pecar. Porque purificado você já foi, transformado você já foi. Só precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Só precisa entender que o Espírito Santo de Deus que vai fazer você mover na direção do céu. Porque o reino dos céus implantado aqui, e quando você está cheio do Espírito Santo, você faz o céu descer na terra. O segundo Adão precisa ter entendimento que ele precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu irmão, você volta a ser o primeiro Adão. Sem o Espírito Santo, acontece um negócio que nós vamos ler agora. Por favor, Ana. Hebreus capítulo 10, versículo 12, por favor. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, entregou o seu Espírito a Deus. Ele foi até o alto céu. E chegando lá, ele pegou a bandeja com seu sangue, na presença do Santo dos Santos, na presença de Deus, entregou o sangue dele e disse: está aqui, Pai, está consumado, eles são nossos, eu paguei o preço, um único sacrifício para sempre. Mas o problema é que nós estamos fazendo isso aqui no versículo 26, por favor, versículo 10, 26, Ana. Este é o concerto que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. 26, por favor, Ana.
Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Já não tem mais nada, amado, que possa ter feito. Para nós não voltarmos ao primeiro Adão podre, que fede a narina de Deus pelos nossos pecados, pelas maldições, pelas nossas transgressões. Nós temos que voltar e entender o que é Jesus na nossa vida, nos render a esse Senhor, entregarmos a Ele e buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida, sermos cheios, transbordantes, derramantes da presença dEle. Porque só assim nós vamos entender qual é a boa, perfeita, vontade agradável de Deus. Porque se fora disso, nós vamos pecar de novo e não resta mais sacrifício que possa nos salvar. Que é isso, irmão Cláudio? Deus só quer o coração. Ele não é açougueiro não, irmão. Deus quer você santo. Santo, porque Ele é santo. Ele purificou você como o templo dEle, para que Ele pudesse habitar e transformar a sua vida e levar você para o céu. Ele quer você para a eternidade. Ele não quer você por 60 anos, Ele quer você eterno. Lindo, resplandecendo a sua glória. Mas aí, nós vamos lá para Isaías 61, versículo 1, para nós fecharmos. Porque a minha vontade seria umas 4 horas hoje. Não é, pastor? Mas não vou passar, não. E o Espírito do Senhor, põe na linguagem de hoje, por favor, Ana. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos aflitos, para anunciar as libertações aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrima, uma roupa de festa, em vez de luto, eles farão o que é direito, serão como árvore e o que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Mas é lindo demais o que Deus tem para nós. É lindo demais o que o Senhor tem para nós. Mas como não bastava, depois de tudo isso, e toda chibatada, para arrancar as maldições das nossas vidas, para arrancar o pecado de nossas vidas, pegaram uma cruz, colocaram em suas costas. Ei, aquela cruz eram nossos pecados. Aquela cruz era muito pesada. Ei, aquela cruz era a diversidade da sua vida. Aquela cruz era as barreiras que o diabo colocou. Aquela cruz era as impossibilidades. Aquela cruz era a dúvida que você tinha no seu coração, e Ele carregou, e Ele foi marchando para o Gólgota para dizer: eu vou vencer, eu vou vencer. E chegando lá no Gólgota, deitaram Ele em cima do madeiro. Se perguntasse Ele, o madeiro: ei, o que esse homem está fazendo em cima de você? Aquele madeiro dizia: ei, ele é inocente, e eu não posso pendurar ele em mim, eu não devo, porque ele é santo, ele é santo. Mas pegaram
um cravo de 10 centímetros, pegaram a sua mão direita e bateram. Pá! Ei, o guilhões do inferno que prendia a sua mão, quebrou da sua mão direita. Pegaram a sua mão esquerda e bateram o segundo cravo. Tá! E os guilhões da sua mão esquerda se quebraram. Ei, pegaram as pernas de Jesus, juntaram as duas, juntaram os seus pés, pegaram os cravos de 10 centímetros e bateram a primeira vez. Pá! Bateram a segunda. Pá! E bateram a terceira. Pá! Pregaram Jesus no madeiro. Ei, os guilhões que prendiam os seus pés, as impossibilidades que prendia, as barreiras que estavam ao contrário na sua vida, foram todas quebradas com Jesus, quando lançaram os cravos naquela cruz. O que falta, irmão Cláudio? Ser cheio do Espírito Santo. O que falta, irmão Cláudio? Ser cheio do Espírito Santo. Nossos problemas é tão pequenos para o que o nosso Deus tem para nós. Nossas aflições são tão pequenas pelas bênçãos que o Senhor tem para nós. Nossas preocupações, nossas ansiedades, para o que o Senhor tem para nós. Ei, Ele tem um reino para você governar com Ele. Ele tem uma ceia nos esperando. Que eu olho nos olhos espirituais daquela ceia, meu Jesus lá na ponta, e nós todos ali ceando junto com o Cordeiro Divinal, e dizendo Ele é santo, e comendo junto com Ele, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Isso está te esperando. Eu imagino, tem hora que eu passo. Hoje eu estava no escritório e comecei a meditar na palavra, e comecei a viajar, comecei a chorar. Minha esposa abre a porta, ela me viu chorando, eu falei, me deixa quieta aqui, porque está bom demais. Porque eu me imagino lá no céu, irmão, abraçando o meu Jesus e dizendo obrigado, abraçando o meu Senhor e dizendo obrigado, porque eu pedia, agora eu resplandeço a sua glória. Eu não valia nada, mas agora fui comprado com seu sangue. Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar a equipe de louvor. Adore esse Deus nessa noite. Se rende a Ele porque Ele é bom. Se rende a Ele porque cada gota de sangue derramado foi para curar um pecado e uma ferida na sua vida. Se rende a Ele porque foi um preço alto pago por você. Aleluia, louve ao Senhor. Entrega a sua adoração nessa noite. Fala, Senhor, estou aqui. Obrigado. Obrigado porque eu preciso de você. Se rende a Ele. Renuncie porque Ele já ganhou a vitória por você. Se você bebe, Ele já pagou o preço pela sua bebida e hoje você vai deixar. Se você adulterava, Ele pagou um preço pelo seu adultério, você vai deixar de adulterar. Se você fuma, hoje você vai largar desse vício, porque Ele já pagou um preço por você. Se você usa drogas, Ele já pagou um preço por você. Ei, se o coração está frito, sua alma está amargurada, Ele já pagou um preço por você. Se o seu negócio não está dando certo, Ele já pagou um preço por você. Adore Ele. Aleluia. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo.
meu coração tu vê. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Ei, os grilhões foi quebrado. Não tem mais nada que te segura. O nosso lugar é o céu.